Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim fazer um vídeo de leituras desse último mês. Foi um mês que eu já li bastante, li com certeza mais do que meses anteriores desse ano. E também mostrar algumas coisas novas aqui na minha estante. Não tem tanta coisa nova esse último mês, então eu resolvi juntar os vídeos e aguardar os livros, enfim. Eu queria começar com um livro bastante especial para mim, porque foi eu que traduzi e que está sendo lançado esse mês, que é o Tortura Branca, entrevistas com prisioneiras iranianas, da Narish Mohammadi, que saiu agora então pela Instante. Foi muito gostoso trabalhar com eles, a equipe inteira maravilhosa. E esse aqui é um livro muito especial, tanto que a Narish, ela ganhou o último Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho todo dela. Ela então é envolvida com ONGs e organizações que denunciam e criticam o tratamento de prisioneiros no Irã, principalmente o que eles chamam de prisioneiros de consciência, algo como presos políticos também, são as pessoas presas em decorrência da expressão não violenta de suas ideias, convicções, crenças ou ideologias, ou por causa de raça, etnia, religião ou orientação sexual. Então são basicamente pessoas que não estão cometendo crimes, né? Elas só se opõem ao regime do Irã e são presas por causa disso. E vão contar a experiência delas na prisão, principalmente no que se refere à prática de tortura branca, que é basicamente a privação de estímulos sensoriais durante a prisão, desde pessoas que não têm acesso à luz ou que ficam num cômodo com uma luz constante, então você perde a noção de tempo, né? E muda todo o ciclo de sono, enfim, sem ter acesso nenhum a outras pessoas, ou conteúdos, televisão, livros, jornais, enfim, conteúdos externos, né? Com comidas da mesma cor, sem sabores específicos, enfim, privação sensorial, sem ouvir nada muito diferente, como forma de pressão para admitir crimes que não cometeram nos interrogatórios. Então são histórias de várias mulheres. A gente tem um relato da própria Narish, que por causa dessa experiência, né, por causa de denunciar isso, também foi presa e viveu isso, como de outras pessoas que ela entrevistou que viveram isso também. E é um texto bastante denso, bastante pesado, mas eu acho que também bastante importante como forma de denúncia dessas práticas, né? Eu gosto particularmente do final. Eu acho que a última entrevistada consegue sintetizar muito, tem uma espécie de monólogo, eu diria, ela dá uma resposta bem longa para a entrevista, que funciona como uma espécie de monólogo finalizador, assim. Eu gosto muito desse toque da edição, de colocar esse texto específico no final, porque eu acho que dá uma força, assim, dá uma síntese bem interessante pro livro. Enfim, pessoal, recomendo muito, espero que gostem, e foi pra mim, assim, uma honra poder traduzir esse livro, porque eu acho que ele é muito importante. Ao mesmo tempo foi pesado conviver com essas histórias, mas enfim, eu recomendo bastante. Bom, indo agora para as leituras propriamente ditas, queria começar com Uma Prosa Apaixonada, da Virginia Woolf, organização e tradução do Tomás Tadeu, que saiu pela Autêntica. Foi um livro legal, é um livro de ensaios da Virginia Woolf, principalmente. Tem Uma Prosa Apaixonada, Carta a um Jovem Poeta e Música de Rua, depois a Artesania, a Poesia, a Ficção e o Futuro e os Poetas. E a gente também tem alguns trechos da obra ficcional da Virginia Woolf que meio que ilustram o que ela está falando nesses ensaios. Então Os Prelúdios das Ondas e O Tempo Passa, que é um texto que a própria Autêntica já publicou numa outra ediçãozinha separada. Foi legal ler o livro, acho que ele traz uns textos importantes. Eu gostei muito do Artesania, que fala um pouco sobre crítica. Ela faz uma espécie de crítica da crítica literária,
fala sobre dar estrelas, né? Essa ideia de dar uma nota para um livro, enfim, acho que esse ensaio é o que eu mais fiz anotações. E, enfim, dito tudo isso, eu gostei de ter lido, mas do que eu já li da Virginia Woolf, eu diria que não é imperdível, assim, eu acho que ela tem coisas mais interessantes pra gente ler dela, com certeza eu acho que tem coisas mais interessantes pra eu continuar lendo dela. Ainda não li tanto assim da obra dela, mas acho que é esse tipo de livro legal, que os textos, né, são textos legais também da gente ter aqui. Depois disso teve o Getting Lost, da Annie Ernaux, traduzido pela Alison Strayer, publicado pela Fitzcarraldo Editions, em inglês. Eu já fiz um vídeo para ele aqui no canal, então eu vou deixar o link ali, mas aqui a gente tem um diário do relacionamento que ela relata pra gente em Paixão Simples. Então aqui é o diário que ela escreveu na época, enquanto ela estava vivendo tudo aquilo, enquanto Paixão Simples é uma construção narrativa literária feita posteriormente, né? O que eu achei chatíssimo. Desculpa, gente, eu não gostei nem um pouco. Eu realmente só terminei esse livro por causa do projeto, né, Um Ano com Annie Ernaux, senão eu provavelmente não teria terminado. Ela diz aqui no prefácio que ela acha que aqui tem uma verdade diferente da que tem lá, e isso é uma coisa que se perdeu pra mim, eu não vi isso. Pra mim, assim, tem um detalhamento maior nesse livro do que lá, mas eu acho que a sensação que essa história me causa é a mesma, exceto que aqui isso é prolongado por muitas páginas, por muitos dias, é bem mais repetitivo, óbvio, né? Acho que isso é meio, né, fácil da gente entender, enfim, não foi, enfim, das minhas leituras favoritas da Annie Ernaux, com certeza. Acho que é a coisa que eu li da Annie Ernaux que eu menos gostei, provavelmente. E estou empolgada que o nosso próximo livro do projeto vai ser Os Anos. Eu acho que vai dar aí uma levantada. Depois disso, li uma surpresa, um livro muito legal, que é o Vocês Brilham no Escuro, da Liliana Colanzi. Foi traduzido pelo Bruno Robachini Matos, que é um amigo meu, então muito legal. Foi publicado pela Mundaréu. Eu amei a capa, aliás, diga-se de passagem. A Liliana nasceu na Bolívia, mas ela fez boa parte da formação dela em países anglófonos, e alguma coisa na minha memória diz que ela trabalha num desses lugares hoje em dia, mas eu não estou muito segura disso. Os contos desse livro vão narrar principalmente a relação de pequenas comunidades ou comunidades marginalizadas da América Latina, com novas tecnologias, e muitas delas relacionadas à energia nuclear ou coisas assim. Eu gostei muito do primeiro conto, que se chama A Caverna. A gente basicamente tem o espaço da caverna e cenas em anos diferentes do que acontece ali. Então a gente vai acompanhando diferentes momentos do Homo sapiens, assim, né? Desde o começo até formações de comunidades, momentos mais contemporâneos a nós, e momentos do futuro também, então tudo isso acompanhando, acho bem legal. Tem um outro conto que é o Atômito, que eu achei muito bom também, que é a relação de uma cidade, na realidade não é a relação da cidade específica, mas a relação de uma comunidade vizinha a um projeto de energia nuclear, em relação a outra cidade, um espaço que vive com várias questões de violência urbana, estratificação, própria diferença baseada em preconceito pela origem dessas pessoas, sendo vizinhos então desse novo projeto, que supostamente é muito moderno, e os medos de segurança a partir disso, gosto bastante. E ela também vai recuperar num dos contos a história do acidente radiológico de Goiânia, de 87, e fazer uma narrativa a partir disso também. Eu gostei muito de como ela construiu uma unidade entre esses contos, apesar de acontecerem em espaços diferentes, pensar em tecnologias diferentes, interações diferentes. Eu gosto da unidade, da linha de pensamento que ela traz, de como tudo isso cria essa coisa de mas existe essa força
dessas tecnologias e dessa suposta modernidade que está vindo com essas tecnologias, ao mesmo tempo que a gente ainda não sabe lidar com as nossas próprias cidades, com as nossas próprias pessoas, com as nossas desigualdades sociais. Enfim, essa situação complexa e contraditória. Eu gosto que ela faz uma crítica sutil através de algumas das personagens, ou de opor situações diferentes, e a crítica fica a partir dessa oposição. Eu acho ela sutil, acho muito interessante, recomendo muito, muito, muito. Foi o Bruno, na realidade, o Bruno, o tradutor, já tinha me falado que gostava muito do livro, e foi realmente uma surpresa muito boa encontrar o livro, e recomendo muitíssimo. Outro dos meus favoritos deste mês está aqui, O Ruído de uma Época, da Ariana Harwicks. Aforismos, correspondências e ensaios, publicado pela editora Instante. A tradução da Silvia Massimini Félix. Essa edição, aliás, tem todo um charme, porque eles trouxeram essa mancha, será que pode chamar de mancha? Laranja aqui no meio, e achei muito legal essa técnica também. Ela vai trazer então aqui um texto bem mais de não ficção, né? E são textos breves, são parágrafos, são uma espécie de aforismos, para pensar muito sobre a produção literária contemporânea e um movimento de crítica identitária dessa cultura de cancelamento, né? Eu acho que ela vai ter uma posição muito parecida com outros artistas, outros escritores que já se pronunciaram sobre isso, de que não faz muito sentido a gente pensar uma arte em que você só pode falar sobre si mesmo, né? Que um pouco o papel da arte é você se colocar nesse lugar de um outro, um lugar de ficção, um pouco esse. Mas eu acho que ela tem momentos muito legais, assim. Eu acho que o jeito que ela consegue falar sobre isso, a força e a clareza que ela traz para esse debate são muito interessantes. Eu acho que ela gosta muito de ressaltar essa coisa de que pessoas são complexas, pessoas vivem no seu tempo, reagem ao seu tempo, e vão ser belas e problemáticas, elas vão ter boas coisas, uma boa produção, uma boa criatividade, ao mesmo tempo que podem ter crenças condenáveis. Elas podem ocupar esse espaço ambíguo, complexo, problemático, e a arte é tudo isso também, e ela não é boa ou ruim por causa disso, necessariamente, né? Vou ler um trecho para vocês terem um pouco ideia do tom dela. Quando jornalistas, mediadores e editores de qualquer festival e encontro literário de diversos países enfatizam que somos, abre aspas, escritoras mulheres, mais nascidas nos anos 70, mais latino-americanas, fecha aspas, o que buscam é nos alienar. Somos reunidas sobre o mesmo lema, uma associação, uma condição, uma cota, o combo de sermos mulheres da mesma geração e latinas. Isso pode parecer uma política de apoio, visibilidade, inclusão e justiça diante dos séculos de apagamento da mulher em todas as áreas, e a princípio pode ter sido assim. Hoje acredito que esse discurso onipresente e totalizante é contrário à valorização de uma língua, de uma obra, de um universo ficcional. A única condição de um escritor, seja de qual geração, cultura e época ele for, é a de ser único e irredutível. Então vai comentar um pouco sobre isso, né? Ficar limitado a essa experiência do eu seria redutora ao que a própria literatura se propõe a fazer. Uma outra parte do livro também traz uma troca de e-mails dela com o Adam Kovacs, que é um escritor e tradutor do alemão e do húngaro, e essa parte também eu gostei muito. Eles vão trocando textos e ideias sobre livros, arte, um pouco sobre a vida deles, né? Sempre tem aquele aí, tudo bem, sobre escrita, e eu continuaria lendo esses e-mails por muito tempo se eles tivessem publicado mais. É um trecho curto do livro, mas que eu acho que acrescenta um tom pessoal muito interessante aqui.
É um livro que eu gostei muito de ler, porque eu acho que ela conseguiu organizar argumentos de uma forma muito limpa, muito ao mesmo tempo eficiente e poética, bem construída, pra gente pensar isso, né? Eu não sei se a gente tem uma solução definitiva para essa questão de relacionar ou separar autores de suas obras, mas eu acho que ela acrescenta alguns pontos muito interessantes para essa discussão e de um jeito muito eficiente, assim. Então, enfim, é um livro que eu gostei demais. Eu acho que é uma voz bem interessante pra gente pensar sobre tudo isso. E me deu muita vontade de ler mais da ficção dela. Eu tenho alguns livros não lidos dela aqui em casa ainda, então tô querendo ir para eles em breve também. Outra ótima leitura, essa foi uma sequência de leituras muito boa pra mim, né? Depois que eu saí do Annie Ernaux, que eu não gostei, e fui pra Liliana, fui pra Ariana, e agora Maggie Nelson. Esse provavelmente ia ser sucesso, de qualquer forma, né? Esse aqui é um dos primeiros livros dela, esse aqui é o Jane, a Murder, então Jane, um assassinato. Foi publicado em 2005, originalmente. Ela teve então uma tia, a Jane, que ela não chegou a conhecer porque a Jane foi assassinada antes da própria Maggie Nelson nascer. Numa história muito triste dela ter pego uma carona da universidade para ir para casa e foi assassinada, violentada, assassinada no caminho. E o que a Maggie Nelson vai fazer é interessante porque ela vai tentar recuperar essa história. Então ela vai tentar fazer uma procura nos arquivos. Ui, bati no microfone, desculpa. Vai procurar nos arquivos da polícia para saber mais sobre o processo, vai tentar conversar com as pessoas que estavam ali envolvidas, né, a família. A Jane também tinha um namorado noivo com quem a Maggie Nelson conseguiu conversar para tentar saber quem era a Jane e tentar entender um pouco melhor desse acontecimento. Eu achei que uma coisa muito, muito, muito legal do livro foi trazer os diários da Jane. Então ela coloca vários trechos selecionados de diários aqui e fica claro pra gente, né, tem as anotações devidas ali, o que é um diário da Jane e o que foi escrito pela Maggie Nelson, mas a maneira com que ela constrói, traz isso intercalado com a própria escrita dela foi muito bem feita, assim, as coisas casam muito bem. Dito tudo isso, ele é uma memória, é um relato, mas ele também não é um livro-reportagem, ele é escrito muito em forma de poema, versos. Então ele é essa interpretação pessoal da Maggie Nelson ao ver essa história, pessoal e emotiva, né, e afetiva. Como a família lidou e ainda lidou na época com o acontecimento e hoje lida com a memória dessa violência tão grande sofrida por uma das pessoas da família, os resultados disso ao longo dos anos, como isso afetou essas pessoas, como isso também afeta a própria Maggie Nelson, que nunca nem conheceu essa tia, né, mas como isso chega nela também. Um livro extremamente sensível, dolorido, triste, bonito. Achei assim quase uma homenagem, mas também essa investigação da própria Maggie como escritora, e recomendo muito. Eu acho uma pena que a gente não tenha esse livro traduzido, porque acho que ia ser, assim, um livro que merecia estar por aqui também, e também entre os meus favoritos das leituras desse mês. Esse mês eu li bastante coisa pro doutorado, algumas releituras, ou pelo menos releituras parciais de alguns livros, para, enfim, pegar citações. Eu tô escrevendo bastante nos últimos tempos, e muitas dessas leituras são coisas que pra mim não fazem sentido trazer pra cá, são coisas que eu nem, enfim, não teria muito o que comentar sobre elas.
Mas tem alguns livros, 3 livros especificamente, que eu li um pouco pensando na tese, que eu achei que cabe mencionar aqui. O primeiro deles é o Não Existe Linguagem Neutra, Gênero na Sociedade e na Gramática do Português Brasileiro, da Raquel Freitag, uma publicação bem recente da editora Contexto. É um livro que eu gostei, porque eu acho que ela faz esse primeiro apanhado, essa primeira discussão sobre o uso dessas formas novas no português, seja o X, o arroba, o E, enfim, ela vai comentar sobre tudo isso. O título Não Existe Linguagem Neutra, ela está se referindo ao fato de ela não considerar essa linguagem com E, com X, com arroba, uma linguagem neutra, e sim uma linguagem que expressa muito explicitamente, né, quem as pessoas, as ideias de gênero, as ideias ideológicas, identitárias das pessoas que estão usando, e faz uma distinção que eu achei interessante, com a qual eu não tinha me deparado ainda, pelo menos, de como é importante a gente entender que o E se refere também, se refere principalmente a pessoas não binárias, e não pensar que então vamos usar o E porque ele se refere a todo mundo, né? E que talvez uma forma inclusiva, enfim, ela identifica como uma forma inclusiva, aqui diria todos, todas e todes, e não aqui usaria uma só pensando em todo mundo, né? E uma só independente de qual seja dessas uma só, né? Isso eu achei interessante. Ela também vai fazer um levantamento muito grande de como isso tem aparecido em leis ou projetos de leis ou editais ou, enfim, instâncias, textos de comunicação pública, o que eu achei importante, porque eu realmente não teria uma organização disso tudo, então foi bem importante para mim ler essa parte. Também vai comentar sobre o gênero na tradição gramatical, como que veio do latim, como as formas de gênero existiram no português, como essas coisas mudam e que tudo bem mudar, o jeito que a gente encara gênero hoje não é o mesmo que a gente encara, e isso pode levar a gente a encarar o gênero gramatical de um jeito diferente também. Línguas são instâncias vivas, línguas mudam. Enfim, eu achei legal. Eu acho que é uma discussão que precisa com certeza de mais vozes, né? Eu acho que não pode se encerrar nesse livro, mas eu gostei bastante de ter lido. Eu achei só uma pena, eu acho que o livro precisava de um pouquinho mais de revisão. Eu não sou muito crítica com isso, não acho que é isso que faz o livro ser bom ou ruim, mas em alguns momentos aqui deu uma deslizada. Mas gostei muito de ler, eu acho que traz exemplos e argumentos bem interessantes e importantes, e espero que a gente tenha cada vez mais vozes para essa discussão também. Acho bem importante a gente pensar sobre essas coisas. Um livro mais de antropologia agora, tá aqui o Políticas do Sexo, da Gayle Ruban, que saiu pela UBU, com tradução de Jamile Pinheiro Dias. Eu acho essa coleção de antropologia deles bem interessante. Aqui a gente tem 2 ensaios da Gayle Ruban, que eu falo Ruban, mas eu acho que ela é americana, talvez seja Gayle Rubin, alguma coisa assim. O Tráfico de Mulheres e Pensando o Sexo. O Tráfico de Mulheres é de 75 e Pensando o Sexo é de 84, então, né, eu acho que nossos debates sobre gênero já andaram muito desde a época, então acho que quando a gente lê esse texto a gente tem que ter isso em mente. Mas vai falar sobre o tráfico de mulheres. Eu achei bem interessante, porque foi para um caminho bem inesperado do que eu imaginei que ele iria. Ela vai falar sobre, o subtítulo é Notas sobre a Economia Política do Sexo, e ela vai falar sobre muitas sociedades que baseiam a maioria da sua economia nas relações a partir de casamentos, e como a mulher, nessas sociedades, as mulheres são vistas como objetos de troca. Ela também menciona noções de gênero para diferentes comunidades. Ele é conhecido, esses 2 textos, por terem um impacto grande na discussão de gênero na época. Segundo a orelha do livro, e não eu, não de acordo comigo mesma,
É a primeira vez, os textos dela são a primeira vez que o termo gênero aparece em um texto de teoria antropológica, afirmando a existência de um sistema sexo-gênero associado à passagem da natureza para a cultura. Então também tem uma inovação marcante nesse aspecto, né, a partir desses textos. Recomendo bastante. Eu não sou da área da antropologia, né, eu me preocupo mais com estudos de gênero, mas foi uma leitura relativamente acessível para mim também, e enfim, várias marcações e várias referências interessantes para mim também. E o último desses é o Animalidades, ou Literatura e os Limites do Humano, da Márcia Esther Maciel. Foi publicado pela Estante. A Maria Esther Maciel é uma professora da UFMG. E o meu interesse nesse livro, especialmente, é que um dos textos que eu trabalho na minha tese tem uma relação com animais. E essa perspectiva de zooliteratura, ecocrítica, enfim, elas são novas para mim, assim, não são campos teóricos que eu domino em nada, mas eu queria ao menos entender um pouquinho para mencionar que esse seria um caminho possível de leitura do texto. Também queria incluir um pouquinho isso na minha discussão, apesar desse não ser meu corpo teórico principal, até porque eu trabalho mais com estudos da tradução, então, né, minha discussão tá vindo de outro lado, né. E eu acho que esse livro foi um ótimo ponto pra mim, porque eu acho que ela faz um pouco isso, assim, né? Ela vai falar, então, literatura e subjetividade animal. Esse começo do livro foi a parte mais interessante pro meu objetivo de leitura, né? E daí ela vai entrando em imagens e o papel dos animais na literatura brasileira, vai trazer Machado de Assis, Clarice Lispector, Hilda Hilst, Carlos Drummond de Andrade, e tudo isso. Eu achei bem interessante, eu acho que ela é bem acessível para ler, eu acho que não é uma leitura super acadêmica, assim, eu acho que ela realmente tenta trazer um pouco dessas discussões para um campo mais amplo de crítica, o que eu adoro, acho super importante, acho que é uma coisa que nem toda pesquisa acadêmica tenta fazer, eu acho que faz muita falta. E, enfim, indico bastante para quem gosta de ler sobre literatura, principalmente aspectos específicos, e a edição tá bem legal também. Indo para um livro de ensaios agora, que eu gostei muito também, entre as melhores leituras do mês, está o Death by Landscape, da Ylva Vilk. Ela tem um romance que eu não li ainda, mas estou bem curiosa para ler depois que eu li esse daqui. Eu já estou de olho também. Ela vai fazer um apanhado de ensaios que também vem de uma perspectiva de meio ambiente, animais, plantas, relacionando isso com literaturas, filmes, sociedade, enfim, ela parte desse campo da crítica cultural para falar sobre coisas sociais, e eu gostei muito, muito do livro, gostei muito das discussões que ela traz. Vai falar muito sobre ficção científica e ficção especulativa, que tem sido coisas que eu tenho gostado bastante de ler nos últimos tempos. Na verdade, eu acho que eu sempre gostei de ler, mas tenho lido bastante nos últimos tempos. Vai falar também sobre coisas, assim, sobre obras que eu gosto, obras que eu não conhecia e que eu coloquei na lista a partir disso. E ela tem um jeito muito gostoso de escrever, apesar dos ensaios serem meio longos e serem... são ensaios mesmo, não são críticas, né? Eu acho que o jeito narrativo, o jeito que ela mistura leituras mais teóricas com exemplos mais reais e um pouco sobre ela, enfim, eu acho que a coisa toda funciona num tom muito bom e, enfim, também super recomendo. Indo então para as últimas duas leituras do mês, tá aqui o Ellis Island, do Jorge Perec, publicado pela Círculo de Poemas, com tradução de Vinícius Carneiro e Matilde Moatti. É um livro curtinho do Jorge Perec que eu achei muito, 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 muito bom. Ele escreveu esse livro no âmbito de um projeto maior que ele fez com Robert
que fizeram a produção de um filme sobre Ellis Island, que é a ilha que ficava ali na entrada, perto de Nova York, por onde entraram vários imigrantes. Então, durante um período grande ali de anos, os navios chegavam nessa ilha e era ali que eles passavam pelas perguntas e registro, enfim, e daí saíam dessa ilha para entrar de fato nos Estados Unidos. Então é um pouco sobre essa memória, né, e sobre eles explorando tudo isso. Eu acho que o Jorge Perec tenta muito bem retomar de um viés literário essa perspectiva da imigração, como seria o sentimento, como seriam essas pessoas. O Jorge Perec usa muito essa imagética das coisas, dos objetos, para tratar do tempo. Então, o que essas pessoas traziam, ou como essas pessoas estavam vestidas, é uma imagem que aparece com frequência também nesses poemas, ou mesmo o que tinha no espaço, né? Como o espaço era montado, como o espaço mudou, o que foi sendo feito do espaço depois do fim desse período, quando ele deixou de ser utilizado para esse fim. Meu único problema com esse livro talvez seja o fato dele ser muito curto. Eu leria muito mais dele, assim, mas fiquei bem fascinada, achei importante, uma narrativa importante, um jeito ao mesmo tempo poético e bonito, mas crítico, de ver todos esses processos de imigração. Enfim, recomendo, gostei bastante. E a minha última leitura do mês, então, foi A Leste dos Sonhos, da Natassia Martin. A tradução desse livro é da Camila Vargas Boldrini, publicado pela editora 34. Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto muito do Escute as Feras dela, né? E esse aqui é um livro muito diferente, de certa forma complementar, mas muito diferente. Ela conta aqui pra gente como ela estava fazendo uma pesquisa no Alasca e uma das pessoas com quem ela estava conversando comenta, eles estavam numa espécie de observatório, eu acho que é a palavra que ela usa, não tenho certeza, para vigiar a Rússia. E uma das pessoas ali com ela comenta que se perguntava como que eram as pessoas que viviam do outro lado do estreito, se eles também, qual era a relação, não tanto pensando nos Estados Unidos e Rússia, os países, assim, mas pensando os indivíduos, né? Será que os indivíduos do outro lado do estreito também estão olhando para cá? Qual seria essa relação? E que a partir disso ela fica curiosa e vai fazer as pesquisas naquela região da Rússia, e é ali que ela vai encontrar os Ivan, que é com quem ela está convivendo quando acontece o encontro com o urso que ela narra em Escute as Feras, né? Mas aqui a gente, ao contrário daquele texto bastante pessoal e subjetivo, aqui a gente tem uma pesquisa antropológica, aqui a gente tem um texto já bem diferente. Ela se põe em primeira pessoa, ela tá aqui ainda, mas a gente tem uma busca por um conhecimento bem mais sistematizado desse povo. Ela vai narrar a aproximação, como foi chegar nesse espaço, como foi a recepção, mas também como foi a convivência com esse grupo, e como foi aprender sobre eles e mais ou menos tentar sistematizar tudo isso que ela aprendeu sobre eles e o jeito de vida deles. Enfim, ele é um livro mais longo em número de páginas, tendo quase 300 páginas, e mais denso no seu texto do que o Escute as Feras, mais acadêmico, mais denso, mais fundamentado, com outros autores, e as críticas que ela vai fazer aos outros autores a partir da prática dela de antropologia. Eu gostei de ter lido, é uma leitura que sai bastante da minha zona de conforto, não é tanto a minha área, nem de pesquisa, nem de interesse principal, mas eu gostei de encontrar esse outro viés dela, assim, como autora foi bem interessante. Eu recomendo, é um livro que eu recomendo, mas com ressalvas, talvez. Eu diria que, assim, se você vier para esse livro esperando encontrar exatamente o Escute as Suas Feras,
a decepção provavelmente vai ser grande, porque são livros de natureza muito diferentes. Mas pro que ele se propõe a fazer, ele é um livro bom, assim, e foi interessante saber mais desse pensamento e como esse pensamento estava presente nela quando ela viveu aquela outra experiência, né? Nesse sentido, eu recomendo esse livro. Só ajuste de expectativas talvez seja importante, mas recomendo, gostei também. E bom, eu queria também aproveitar o finzinho desse vídeo. São 5 livros novos na minha estante nesse mês. Li mais do que comprei, recebi, enfim, o que é um ótimo, perfeito, é o objetivo do momento. Mas queria mostrar para vocês então. O pessoal da Companhia das Letras me mandou O Escravo, da Carolina Maria de Jesus, um romance inédito dela. Nesse romance inédito, ela apresenta uma história de amor e desilusão entre 2 jovens de classes sociais distintas. Fiquei interessada em conhecer. Eu preciso ler mais Carolina Maria de Jesus, eu li muito pouco dela. Eu recebi O Que Desejaram, da Sarah Habezak, que saiu pela Ópera Editorial. Esse aqui é um livro que eu já li, mas na época que eu li ele em versão digital, porque eu fiz uma conversa com a autora pelo Centro Austríaco. Eu acho que ela está disponível ainda online, vou deixar ali embaixo. Mas é a história de algumas mulheres num contexto global, de movimentos globais. E a Sarah tem uma coisa muito interessante, porque a Sarah é austríaca, mas mora e trabalha no Brasil já há algum tempo. E ela, em parte, escrevia em alemão e daí traduzia para o português, porque ela produziu o livro dentro de um contexto de oficina, de um grupo de escrita. Então, e ela mesma ia se traduzindo para ser lida pelo grupo dela e tal. Então ela tem um método de escrita bem interessante. E, enfim, Sarah, obrigada por ter mandado o livro também. Um lançamento que eu tô bem empolgada para ler é A Correspondência entre a Vitória Ocampo e a Virginia Woolf. Esse livro aqui foi traduzido pela Manu, Emanuela Siqueira, minha amiga, a Nilceia Pedra, que é uma professora maravilhosa da UFPR, e a Rosália Piroli. É muito legal porque o livro, as cartas e esses textos que elas trocaram, e os textos que acompanham a edição também, foram escritos em 3 línguas, então cada uma das tradutoras trabalhou com uma delas, né? A Manu trabalhou com inglês, a Nilceia com espanhol e a Rosália com francês. Então eu acho isso bem fascinante, o trabalho que elas fizeram em conjunto. A Vitória Ocampo é uma mulher argentina, uma escritora argentina, irmã da Silvina Ocampo, e ela conheceu a Virginia Woolf e elas começaram a trocar algumas cartas, e a edição não só traz a tradução das cartas, mas traz também vários facsímiles de algumas dessas coisas que elas trocaram. Então tem algumas fotos, algumas das cartas, acho que tem uns cartões também, se não me engano. São só as fotos. Mas enfim, tem uns postcards também e tal. Tô bem curiosa pra ler em breve esse daqui. A gente teve um lançamento em Curitiba e a Manu e a Nilceia falaram que foi muito gostoso ouvir elas falando sobre o trabalho e sobre o livro. Outro livro que eu comprei foi o Passagem de Som, Poesia Contemporânea Alemã, uma breve antologia. A organização é do Timo Berger e do Marcelo Otufo, saiu pela Jabuticaba, com tradução de Ana Schneider, Cláudia Arbelin, Henrique Silva Moraes, Luiz Abdala Júnior, Mariana Holmes, Matheus Gumenin Barreto e Sofia Marilde. Esse aqui foi resultado de uma oficina de tradução que foi ministrada pelo Timo. Esses aqui são os participantes, né, as pessoas que participaram, e traz então os poemas tanto em alemão quanto em português, né, em tradução. Tô bem curiosa para conhecer, até porque, pelo que eu dei uma olhada aqui, os poemas são de Elke Erb, Christian Phillips, Ulrike Dresner, Björk Kuling, Marit Reuss. E eu não conheço nenhuma dessas pessoas, então vai ser bem legal conhecer por aqui. E
por fim, a companhia me mandou também o Faca, Reflexões sobre um Atentado do Salman Rushdie, tradução de Cássio Arantes Leite e José Rubens Siqueira, que é o livro em que o Salman Rushdie vai relembrar o atentado, né, que ele sofreu em 2022. Enfim, eu não conheço nada do Rushdie, eu nunca li ele, óbvio que eu acompanhei, né, as notícias na época do atentado e tal, enfim, acho que pode ser interessante conhecer, não sei se é o melhor lugar para começar a obra dele, mas enfim, descobrirei. É isso, pessoal. Me conte se vocês já leram alguma dessas coisas, o que vocês acharam. Me contem também o que vocês andam lendo de bom por aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.